Uma excelente quarta-feira para você que se liga aqui da Sportnet, também no YouTube da Central do Timão. Eu sou o Leonardo Rodrigues, estou diretamente da Neoquímica Arena com meu parceiro Matheus Fernandes e eu vou te falar, é hoje. Chegou o grande dia, vai pra cima Coringão. Não tem ideia, né, Mate? É isso, Leozão. Estava com saudade de fazer o jornal Tamo com você, junto, meu irmão. Sou de volta. Tiagão te substituiu brilhantemente durante os últimos 2 dias, mas agora você retornou e eu já estava com saudade, meu irmão. Essa que é a verdade, garotinho. É isso, garotinho. E hoje é o dia da verdade. Hoje é o dia... Separar os homens dos meninos, é hoje? É o dia de separar os homens dos meninos, é o dia que o Corinthians começará a vingar 2018. Amém. Porque eu não sei se que você assim se recorda, Léo, em 2018. Com certeza você se recorda, na verdade. Em 2018, o Corinthians foi vice-campeão da Copa do Brasil para o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha o Arrascaeta, tinha o Dedé até envolvendo aquele lance polêmico, o Jadson, gol anulado do Pedrinho, muito mal anulado, triste, por sinal. Viu? Então, hoje é o dia de começar a vingança por 2018 e também vamos falar sobre futsal. A despedida de Davis do Parque São Jorge e um empate de 3-3 no primeiro jogo da final contra o Jaraguá. Mas, ó, tudo isso depois da vinheta. Trututu! Leozão, vamos começar falando sobre o futsal, meu irmão. O Corinthians entrou em quadra ontem às 9 horas da noite para o primeiro jogo da final da Liga Nacional de Futsal de 2025 contra o Jaraguá. E o empate de 3-3 foi o que aconteceu lá no Parque São Jorge, Leozão. O jogo marca a despedida do Davis, como eu disse, do Parque São Jorge. Ele deu depois uma entrevista na Zona Mista super emocionado. Teve colega nosso de profissão, o Bismarck, da Rádio Coringão, chorou com a despedida do Davis. Então, pô, é um cara que com certeza nós levaremos no nosso imaginário, no nosso coração e também, se Deus quiser, de alguma forma representativa ali, um busto, alguma coisa assim, Léo, pra representar tudo que o Davis foi pelo Corinthians Futsal. Mas enfim, falando sobre a partida, Léo, um jogo de 3-3, um jogo de muitos gols, muita polêmica de arbitragem, como todos os jogos são de futsal, né? Porque sim. É tudo muito ajustado, é tudo muito difícil, é tudo muito rápido de você marcar, né? Então, sempre vai ter essas discussões de arbitragem, mas o fato é que um jogo pegado, né, Léo? O Corinthians sai perdendo de 2-0, consegue virar pra 3-2 e ali no finalzinho o Arsênio faz o 3-3 e o Corinthians acaba empatando. Exatamente, o Corinthians que teve alguns momentos complicados dentro da partida, né? O Corinthians começou muito mal o jogo, né, e até tomou 2 gols ali de lei do ex, né, Ian e Tatinho, né, Sim. que já representaram o Corinthians, foram campeões da Liga Nacional com o Corinthians, né, e aí o Corinthians consegue o empate, depois consegue a virada e no finalzinho toma o gol, até fica aquele gosto amargo, né. Claro. Fica aquele gosto amargo, o Corinthians que já tinha cometido a 5ª falta, se fizesse mais uma falta seria tiro direto, né, pra Sim. equipe do Jaraguá, então fica meio que, poderia ter chegado um pouquinho mais forte, mas aí teria o tiro livre, a gente nunca sabe o que vai acontecer, Não se dá. o goleiro vai pegar ou vai ser gol, né, o fato é que o Corinthians deixou escapar essa vitória no finalzinho aí, né, e queria ressaltar a presença da fiel torcida novamente, que, fez uma festa incrível, e também o nosso parceiro Davis, né, que sempre soube representar o manto corintiano, sempre entendeu o que é ser Corinthians, né, sabe muito bem o que é ser Corinthians, e a gente espera que ele tenha muito sucesso aí, no futuro, se ele continuar no esporte ou se ele escolher ir para uma outra área, né? O fato é que ele merece todo o sucesso do mundo e se Deus quiser vamos buscar esse título lá em Jaraguá, vai ser uma partida muito difícil, né? A gente sabe que tem muita qualidade a equipe do Jaraguá, mas Corinthians tá aí, tamo vivão e vão em busca desse título, como eu falei, para que essa passagem do Davis se encerre da melhor forma possível. Leozão, o que você falou, estamos vivão e vivendo, é possível ainda pro Corinthians chegar lá e fazer a sua parte, conseguir sair campeão. O próprio Luizinho falou isso na Zona Mista, assim, Sim. tipo, o Luizinho foi um cara que passou, não vou dizer nem tranquilidade, mas que passou um sentimento de confiança muito grande. Ele falou, cara, o futsal foi jogado aqui hoje, o esporte foi praticado, é um jogo super complicado e nós temos total condição de, assim como eles vieram aqui empatar, a gente pode ter condição de chegar lá e ganhar, né? O Jaraguá mostrou total condição de conseguir vencer o jogo, o Corinthians mostrou total condição de conseguir vencer o jogo e a partida se igualou em vários momentos, assim. Acho que o Jaraguá teve momentos melhores, né? Até ali conseguir fazer o 2-0, depois o Corinthians consegue empatar. O Corinthians tem uma fração de minutos ali bons no segundo tempo, depois que faz o 3-2 dá uma tranquilizada, né, tira um pouco o pé, e eu digo tranquilizada, tira um pouco o pé no sentido de vamos se segurar, Sim. vamos fazer a defesa funcionar, mas aí num vacilo acaba tomando o terceiro gol, e também vacilo os 2 primeiros gols, né, foram 2 erros individuais de 2 crias
do Terrão, talvez, pode falar cria do Terrão, é do futsal, mas pode falar cria do Terrão, será, Léo? Cria do Tacão. Cria do Tacão do Corinthians. Então, pô, acontece, são 2 lances que acontecem, o Lucas Martins foi dar um passe e acabou errando o passe, o Michael foi tentar dar um drible e acabou, né, perdendo a bola. Então, são 2 coisas que acontecem, óbvio que final não pode acontecer, mas acontecem e sabemos que esse tipo de jogo é sobre quem mais acerta, né, Léo? E consegue aproveitar dos erros do adversário. E foi isso que aconteceu. E eu queria... Pode. Só ia falar que isso que aconteceu, que o Jaraguá conseguiu aproveitar os erros do Corinthians. Sim, só fazer um breve reconhecimento aí aos goleiros da partida, tanto o Kelvin do Corinthians, tanto o goleiro da equipe do Jaraguá, o Nicolas, que acabou sendo expulso, mas o goleiro que entrou também, me fugiu a memória agora. O Obina, né? Isso. Foi uma partida espetacular dos goleiros, né? Fazendo a diferença aí tanto para o Corinthians quanto para o Jaraguá, né? Então, fazer essa ressalva. E você vai explicar o regulamento aí, né, pra rapaziada, porque mudou, né? Léo, essa mais de empate favorece um, favorece o outro. Empate é prorrogação agora. É um pouquinho de difícil de entender, né? Mas ao mesmo tempo que é um pouquinho difícil de entender, dá pra entender como que funciona, Léo. É o seguinte, Corinthians e Jaraguá empataram a primeira partida e agora quem venceu o jogo de volta é campeão. Simples. Então, se o Jaraguá vencer no tempo regulamentar, o Jaraguá sagra-se campeão. Se o Corinthians vencer no tempo regulamentar, o Corinthians sagra-se campeão. E se ocorrer um novo empate? Se ocorrer um novo empate, são 2 tempos de 5 minutos, né? 2 prorrogações, 2 tempos de 5 minutos. E aí, ali vai decidir quem vai ser o campeão. Certo. Se acabar empatado novamente, aí vai pros pênaltis. O Jaraguá, inclusive, que é o atual campeão, né? Exato, o Jaraguá é o atual campeão da Liga Nacional, eles foram campeões em cima da equipe do Praia Clube, e agora eles vêm para defender esse segundo título, para conseguir esse segundo título, na verdade, né, e o Corinthians para conseguir o seu terceiro título de Liga Nacional. O Jaraguá para conseguir o bicampeonato, na verdade, em sequência, mas já são campeões 5 vezes da Liga Nacional de Futsal, então vai ser um jogo disputadíssimo. Então, só passando novamente o regulamento, se o Corinthians for vencedor no tempo regulamentar, é campeão. Se o Jaraguá for vencedor no tempo regulamentar, é campeão. Quem ganhar no tempo regulamentar é campeão. Indo para a prorrogação, mesma coisa. Quem ganhar é campeão. Se permanecer o empate, vai para os pênaltis. E, obviamente, quem ganhar é campeão. É campeão. Então, vai ser o Coringão. E não vai ser nos pênaltis, vai ser no tempo normal. Se Deus quiser, Leozão. Me ajuda aí, Corinthians. Leozão, agora finalmente chegou a quarta-feira que tanto esperávamos. Vai saber desde quando? Desde o final de outubro, eu acho, né, Léo? Eu não me recordo exatamente quando foi o jogo contra o Atlético Paranaense, mas se eu não me recordo... Desde que saiu as datas, né? Muita expectativa, muita ansiedade, mas chegou. Exatamente. Finalmente chegou a quarta-feira, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil de 2025, Corinthians e Cruzeiro no Mineirão, às 9h30 da noite. É a primeira perna, Léo. E... é o jogo da vida, o Corinthians não é brincadeira, né, Léo? É o jogo da vida, o Corinthians não é brincadeira. Ainda há uma expectativa aí para o time que o Dorival Júnior vai colocar em campo, a equipe do Corinthians, né? O Ranieri que não treinou, não fez o último treino ali, sentiu um pouco de dor ali, né, no tornozelo, né? Tem também a expectativa do Yuri Alberto, se vai jogar de titular, se não vai. O Garro que treinou entre os reservas no treino, não sabe se vai começar ou se vai poupar. Também pode ter uma mudança, a saída do Tioca, a entrada do André Ramalho. Então tá muita expectativa, do Dorival Júnior faz esse mistério aí, mas o fato já deixando a minha opinião, acho que o Corinthians teria que povoar o meio de campo, né? O Corinthians teria que povoar o meio de campo porque eu acho que é onde a equipe do Cruzeiro se sobressaiu, principalmente no jogo contra o próprio Corinthians, que o Cruzeiro acabou vencendo por 3-0. Era uma outra atmosfera, uma outra situação, concordo. Mas eu acho que eles levam um pouco de vantagem, principalmente nessa questão do meio de campo. Então, Corinthians povoando o meio de campo ali, acho que tem grandes chances ali de tentar sair com um resultado positivo lá do Mineirão. Então, pra você, Léo, de repente o Corinthians jogar num 3-5-2... num 4-4-2, colocar mais jogadores no meio de campo, talvez pra você seja a melhor saída ali, colocar, né, o Carrilho de um lado, ou o Martins. Talvez nem o Carrilho, viu? Talvez nem o Carrilho, colocar o André. O André, sei que é uma baita responsa, mas o menino tá pedindo passagem. Sim. Colocar o próprio Ronieri se tiver condições de jogo, ou o Maicon, né, o José Martins, Bidon ou Garro. Então eu povoaria o meio de campo, não mudaria a zaga, né? Permaneceria com o Tioca, mas eu acho que pra mim o sistema hoje seria 4-4-2, viu? Perfeito, entendi. E aí, obviamente, as referências, Yuri Alberto
e Memphis se o Yuri tiver condição de jogar, obviamente, né? Ou o Vitinho, né? Também Memphis fazendo o Vitinho ótima também partida. Que vem pedindo passagem, mas a gente sabe que o Vitinho tá meio que disputando posição com o Breno Bidon quando o Garro não joga, então fica essa incógnita até pro técnico Dorival, pô, vou colocar o Bidon, vou colocar o Vitinho. Pode ser uma surpresa na escalação de hoje, inclusive o Vitinho, né? Claro. Pode ser uma grata surpresa aí. Então vamos ver, mas eu apostaria aí na ausência do Yuri, por mais que o Gui tenha feito uma ótima temporada, sempre que entrou representou, acho que eu colocaria o Memphis e o Vitinho lá na frente. Perfeito, e com certeza com esses dois jogadores o Corinthians também consegue ter um bom escape no ataque, o Vitinho, como você já disse, vem fazendo boas partidas quando entra, ajuda o Corinthians, é um jogador rápido, veloz, consegue ter bom poder de drible, e vai conseguir, acredito eu, deixar o Memphis em boas condições para conseguir marcar os seus gols, né? É um pouquinho diferente do que é o Yuri Alberto, que é um jogador mais finalizador. O Vitinho já é um jogador um pouquinho mais de criação, tanto que em vários momentos joga de meio atacante. E, Léo, vai ser um jogo muito pegado, vai ser um jogo que o Corinthians precisa entrar ligado, totalmente ligado, sabendo o que fazer na partida, respeitando tudo que o treinador Dorival Júnior solicitar para os jogadores, porque eu acredito que ele tem a base de estudo dele junto com a comissão dele, justamente para preparar o time para enfrentar e para jogar nesses momentos. Então, é fato que vai ser um jogo muito estudado, um jogo muito complicado e que hoje pode definir muitas coisas, né, Léo? Tem o jogo da volta, mas hoje também é muito importante, né? O jogo de hoje é de extrema importância, né, Mate? Há quem diga que o jogo de volta vale mais que o jogo de ida. Eu mesmo tinha esse pensamento anos atrás, mas já mudei o pensamento. Acho que o primeiro jogo conta muito, né? O Corinthians que já iniciou jogando na Neoquímica Arena, por exemplo, contra o Palmeiras, né? Pra decidir o mata-mata, e depois jogou fora contra a equipe do Atlético Paranaense. O Corinthians foi muito bem, né? Nos seus confrontos da Copa do Brasil, está invicto, não tomou gol, é importante destacar isso também. Então acredito que o resultado de hoje será essencial para o jogo de volta no próximo domingo aqui na Neoquímica Arena. E já vou deixar meu palpite aqui. Por favor, Leozão. 1-0, com aquele sofrimento que a gente gosta. Até o fim sofrendo. Quem fizer o gol, irmão, hoje não importa. Pode ser tanto o Hugo Souza fazendo gol de cabeça, de falta, ou o Memphis, ou o Yuri, o Gal. O importante é trazer essa mínima vantagem que seja. E se conseguir um 2-0, encaminhando bem a classificação, seria legal. Mas vamos com o pezinho no chão, porque a gente sabe que a equipe do Cruzeiro também é uma equipe bem qualificada, estão se preparando aí também, né? Então, assim, é uma equipe muito difícil e o Corinthians tem um retrospecto negativo nos últimos jogos aí diante da equipe do Cruzeiro no Mineirão, né? Falando até sobre Mineirão e Cruzeiro, o Corinthians que não vence lá há quase 11 anos. Sim. Então, eu sou muito no apegado... Campeonato Brasileiro, né? No Campeonato Brasileiro. Mas eu sou apegado a isso e acho que esse tabu vai ser quebrado hoje, viu? Exatamente, o Corinthians não vence o Cruzeiro, como o Léo disse, em jogos oficiais, na verdade. Eu falei brasileiro, mas na verdade é em jogos oficiais, né? O Corinthians até conseguiu uma vitória ali em amistoso, mas em jogos oficiais o Corinthians não vence o Cruzeiro desde 2014, mas vai acontecer hoje, se Deus quiser. É isso, família. Essas foram as informações do time do Povo, diretamente aqui da Casa do Povo, na Neoquímica Arena, com o meu parceiro Matheus Fernandes. Meu irmão, muito obrigado pela força, bom estar de volta. E amanhã estaremos juntos para, quem sabe, comemorar a vitória do nosso Coringão. E se não for comemorar a vitória, que seja pelo menos um empate. Exatamente. Leozão, te agradeço, assim como agradeço a todos os nossos patrocinadores que são Cowork Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Camarote Galeria SCCP, Camarote Fiel Torcedor, Corinthians Loja Oficial, Corinthians Delivery e a Boa Viagem Brasil. Tamo junto. Leozão. Vagnão, abraço. Tamo junto. E vamos no 3? No 3, hein? 1, 2, 3 e... Vai, Corinthians!